Olá, hoje vamos falar sobre o pânico. Mas antes disso, pessoal, nunca deixe que as pessoas falem que você é louco. Porque quando as pessoas falam que você é doido, tudo que você faz para provar o contrário, sempre as pessoas acham que só é ato da sua loucura. Então sempre mantenha-se na base, jamais deixar que as pessoas falem que você é louco, porque não existe louco. Bem, o pânico ele vem desde a época primitiva. O pânico atacava naquela época os guerreiros nativos. Os manchis daquela época, os manchis acreditavam no espírito da selva que chamavam de Pane. Esse era um demônio que, quando visto, os caçadores entravam num verdadeiro colapso psicológico. Então, uma vez visto esse espírito, aquele caçador entrava num transe de agonia tão grande que não conseguia nem se mexer. E então era trazido à tribo quando achado no mato, e aquela tribo os curandeiros curava eles com erva. Demorava um bom tempo, mas curava com erva. Hoje o pânico ele é bem comum. Aí, anos depois da Idade Primitiva, então foi relatado os primeiros casos de pânico, da síndrome do pânico. Mas deixa eu dar um exemplo. O pânico é como que se uma defesa do nosso mecanismo. É uma defesa do mecanismo de defesa. Então, se eu der um exemplo, se eu pegar um animal, uma zebra, um antílope, usar numa zebra, por exemplo, uma zebra quando ela está pastando, então, se ela vê um leão se aproximar pela aí a base de uns 100 metros, independente que esse leão vá atacá-la ou não, essa zebra já vai despertar um verdadeiro pânico, horror, e o mecanismo de defesa avançado dessa zebra vai fazer com que ela corra assustada e em um verdadeiro pânico, porque isso é o mecanismo de defesa dela. Nós seres humanos temos esse mecanismo de defesa, só que pior ainda, porque o nosso mecanismo de defesa, quando ativa, se ativa também a alta percepção das coisas, e quando auto percebemos, tudo fica confuso. Isso dá a origem aos pensamentos complexos, muito e rapidamente a nossas mentes, que fica de uma maneira que a gente não consegue controlar os pensamentos radicais demais e alterados, acho que milhares de vezes mais do que o comum. E assim como a síndrome do pânico que todos conhecem, ela vem da ansiedade e então começa com esse sintoma. A ansiedade sobe, a mente fica confusa, ligeira, o coração acelera, sente-se formigamento, mal-estar no coração ou no peito, atacardia, ânsia de vômito, que é a náusea, sente calafrio, suor frio, sente tontura, sente pavor, medo de morte súbita e por aí vai. E cada vez os sintomas aumentam. Bom, os psicológicos da gente, ao ser atacado, os psiquiatras, os psicólogos têm estudo, a prova de que isso ataca num período de 20 a 30 minutos um ataque de pânico. Mas o ataque de pânico não se limita só em 20, 30 minutos. Pós o pânico, pós a crise de pânico, então vem as consequências da crise. Que as consequências da crise é a ansiedade que não baixa para o normal. Então a pessoa fica com um sintoma mais ruim, mais ruim, mais ruim, até que venha outra crise de pânico. Então, não se limita só em 20 a 30 minutos, se limita a uma vida, talvez a meses, a ano, porque
ela mexe com os nossos neurotransmissores e com isso alterando toda a funcionalidade deles e nos dando a ansiedade, não deixando ela baixar e não deixando nos concentrar. Então perdemos a concentração e entramos em verdadeiro pânico. Quando não é pânico, é a ansiedade do pânico, que é o que os médicos falam de condicionamento à crise. Ou seja, a pessoa fica nesse condicionamento, já tem uma crise esperando a outra, uma crise esperando a outra e assim sucessivamente. Mas aí o problema psicológico, não só na crise do pânico, como nas dezenas de outros, elas têm muito em comum umas com as outras, porque é um problema psicológico que afeta em quadros, desde a mania de perseguição, depressão, ela tende a evoluir, se agravando em quadro, se associando uma fobia com outras fobias. Tipo, a depressão, ela pode se associar à síndrome do pânico, a depressão pode se associar à mania de perseguição, a depressão pode se associar até mesmo à esquizofrenia e daí por diante. Eu tenho muito tema a falar sobre isso, mas enfim, vou parar por aqui e vou fazer outros vídeos.